Então, assim, às vezes você mandava um paciente para casa, ainda reabilitando, mas você não consegue ter a equipe com a frequência, ou se consegue, é uma perturbação na casa da pessoa. Porque entra não sei quantos profissionais, não sei quantos... mudança de estilo de vida afeta a família inteira. Eu já tive a situação de uma criança em casa que a queixa do pai era: Mirela, eu não consigo botar minha filha no colo, porque entrando eu não consigo andar na minha casa sem camisa, porque sempre tem gente circulando dentro de casa, entendeu? Sim. Então, assim, o hospital de transição, eles fazem a programação, né? Então, assim, ele recebe um paciente pós-AVC, um AVC grave, vai precisar reabilitar, existe uma programação. Em 90 dias... Esse paciente deve ficar com a gente 90 dias e a programação é melhorar a deambulação, melhorar tirar a sonda, voltar a comer pela boca. Então, você faz isso de forma intensiva ali, sem tirar tanta rotina dessa família, porque o doente crônico, a família adoece junto, né? Então, você traz isso para dentro do hospital, sobre domínio da família, sobre domínio da equipe, né? O que vai ser feito, que horário e tudo mais. E aí, depois de 90 dias, você tem uma resposta. Era um paciente que tinha chance, né, de se recuperar. Recuperou? Recuperou quanto? Ainda vale a pena estender um pouco mais essa reabilitação intensiva? Não, a gente chegou num teto. Né? E aí, cada doença vai ter uma programação dentro disso. Um pós-AVC, um pós-infarto extenso também, você tem uma reabilitação ali para fazer uma readaptação. Como, por outro lado, também eu posso ter um paciente de cuidado paliativo que tem muito sintoma. Ou então feito aquele que eu disse, tinha tudo para ir para casa com assistência domiciliar, mas não tem esse cuidado identificado. Às vezes é outra idosa, é um idoso cuidando de outro idoso. Então, às vezes eu vou precisar que a terminalidade dele ocorra num internado. Não precisa ser uma enfermaria típica, né? Um quarto de hospital frio. Aí esses hospitais de transição têm toda uma estrutura, e às vezes o quarto parece um quarto de casa, sabe? Tem jardim, é valorizada a hora da ida ao jardim. Então, é nesse sentido, acho que foi fantástico, e a gente já tem mais, né? Você disse que tem muito pouco, mas hoje acho que a gente já é uma tendência, né? Segmento, né? Isso, emergente, que tem uma tendência que assim, os resultados são surpreendentes. Eu acho que a gente ainda vai falar muito disso no futuro. Perfeito. Porque tem surpreendido bastante. E cuidar de quem cuida. Né? Você falou aí que o cuidador muitas vezes é um outro idoso, com muitas dificuldades, que também adoece, né? E que isso gera, muitas vezes, um afundamento geral do paciente, porque ele nem tem quem cuide. É outro problema que a gente precisa levantar, né? Perfeito. A história do cuidador principal, né? Eu digo que, às vezes, os estudantes estranham quando eu digo, não, a gente vai internar porque o cuidador precisa descansar. Então, assim, às vezes o paciente não teria indicação de passar uma semana na enfermaria, mas ele passa porque aquele cuidador precisa se reestruturar, entende? Então, assim, o foco, olhar para ele junto com... Eu falo muito de ajuste de expectativas, né? Às vezes o paciente chega numa perspectiva de, vai ficar curado, ainda tem uma cirurgia. E aí você ajusta a expectativa do paciente, mas também dessa família, para se planejar dentro do possível. E aí às vezes você bota o olhar para dentro do possível, não consegue mais comer aquele pratão de comida que a pessoa queria que comesse. Mas ele consegue comer a coisinha gostosinha que a pessoa sabe fazer, né? Então, esse ajuste de expectativa você vai trazendo ele para dentro da realidade. E precisa assisti-lo, né? A escuta da psicologia, do serviço social, a gente enquanto médico. E a gente no cuidado paliativo se compromete a cuidar dessa família até no luto. Então, quando o paciente faleceu, a gente ainda está disponível para essa família para ajudar para que o luto não seja um luto patológico, né? Imagina a pessoa cuidando de uma pessoa com Alzheimer por 10 anos e a pessoa quando falece, você passou 10 anos da sua vida estruturado para aquilo ali, né? Para ter hora de dar remédio, para arrumar a casa, para não sei o quê. Faleceu, fica um hiato gigantesco, né? Um vazio. Vazio gigante, né? A pessoa perde a identidade também, né? Total. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, tem que estar preocupado com esses cuidadores, senão serão os próximos doentes, né? Entende? Eles adoecem junto, a gente precisa cuidar deles. E a gente também entra na seara, a gente profissional de saúde também é o cuidador na história, né? Então, assim, a gente, enquanto equipe, se apoiar, tá atenta à síndrome de burnout, né? Fadiga de compaixão, são algumas questões, assim, que a gente tem que estar atento para a gente não adoecer junto, sabe? Tem as estratégias do trabalho, né? E, ao mesmo tempo, a equipe em si tá junto, unida aí nesse desafio de cuidar de uma pessoa com uma doença avançada.